Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita Jesus de Nazaré. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião de hoje. Estamos estudando uma pergunta do Livro dos Espíritos. Nós estamos vendo sobre a progressão dos espíritos. Nós estudamos sobre as ordens dos espíritos, né? E tem espíritos imperfeitos, bons e puros. E eles evoluem através do progresso, através das vidas sucessivas. E nessas vidas sucessivas, eles vão aprendendo e vão se aperfeiçoando e vão evoluindo. Então, estamos estudando um pouquinho sobre o progresso dos espíritos. É a pergunta 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então ele está perguntando se tem espíritos que vão permanecer perpetuamente, para sempre, nas ordens inferiores. São espíritos imperfeitos e eles para sempre serão espíritos imperfeitos. Ele fala que não, todos se tornarão perfeitos, todos foram criados, como vimos na semana passada, simples e ignorantes, mas todos com o quê? Com a lei do progresso, para que a gente possa ir evoluindo, aprendendo, progredindo em moralidade e em intelectualidade, né? Então ele diz isso. Eles mudam de ordem, quer dizer, de espírito imperfeito para espírito bom, para espírito puro. Eles mudam de ordem lentamente, é devagar. Nessa encarnação, será que nós já somos caridosos? Nós, de uma hora para outra, a gente já vai ser caridoso? De uma hora para outra, a gente vai ser bom? Não. Uma encarnação, a gente não consegue desenvolver a bondade, o amor, a caridade, só em uma encarnação. É pouco. O progresso, a nossa transformação, ela é lenta, ela é devagar. Ela é a par e passo. E ele diz: o Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Deus sendo bom, Deus sendo justo, o que ele faz conosco? Ele não vai falar para nós, não, vou te mandar para aquele lugar, você vai ficar lá eternamente, espírito em sofrimento, imperfeito. Não, Deus não faz isso. Deus, ele faz, ele dá oportunidade para nós. Se nós erramos, como diz a palavra, se nós pecamos, Deus dá a oportunidade da gente se redimir, da gente se transformar, né? E ele ainda diz mais um pouquinho: pretenderias, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Será que Deus, que é todo poder, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia, será que ele vai ser pior do que nós? Não.
né? Ele não vai, ele sempre vai dar oportunidade para que seus filhos se transformem, para que seus filhos se modifiquem, né? Então, Deus, ele criou-nos simples e ignorantes, mas nós temos o quê? Habilidades dentro de nós. Nós temos um potencial dentro de nós a ser desenvolvido. Então, cada um de nós devemos nos empenhar, nos esforçarmos para quê? Para mudarmos, para nos transformarmos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é um norte na nossa vida. Ele vem para quê? Para falar para nós. São passagens evangélicas da época de Jesus Cristo. E essas passagens, elas vêm convidar-nos à nossa transformação moral, à nossa modificação. Então, hoje é o capítulo 21, a lição que nos é oferecida é do capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, o que esse título pode abrir a nossa mente? O que a gente pode entender com isso? Haverá falsos cristos. Então virão pessoas, né, espíritos, pessoas dizendo que é Jesus Cristo. Muitas vezes vem nas mensagens espirituais dizendo que é Bezerra de Menezes. E não são. Se você for analisar a linguagem, o palavreado, o que ele está dizendo, você vai perceber que eles não são bons cristos, eles são falsos cristos. Então, a lição começa assim. Vamos ver a passagem evangélica que Jesus falou para nos ensinar. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, a gente conhece a árvore pelo fruto. Eu estou passando ali, eu vejo um pé de laranja. Eu chego até o pé de laranja, tiro uma laranja, vou experimentar ela, o fruto, e ela é azeda. Ou então, eu vou experimentar, a laranja é doce, é docinha. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Se o fruto é doce ou se ele é amargo, se ele é bom ou se ele é ruim, né? A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, a gente experimenta o fruto daquela árvore e a gente percebe que é boa ou que é má, né? É isso que ele está dizendo para nós. Não se colhem figos dos espinheiros e não se colhem cachos de uva das sarças. Então, lá no pé de laranja, que eu dei o exemplo, eu não vou colher limão do pé de laranja, eu vou colher laranja, né? Do pé de limão, eu não vou ter laranja, né? Então, cada árvore, ela vai dar o seu fruto específico dela, é dela. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, todos nós, o homem de bem, tira as boas coisas do seu bom coração. Assim como o homem mau tira do seu coração as coisas más. Então, está aqui dentro de nós, né? Então, nós temos que fazer o quê? Temos que transformar o nosso coração. Temos que transformar o nosso íntimo, o nosso interior. É isso que a gente tem que fazer, né? Porque ele diz aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa boa, ela só tem palavras boas, meiga,
esclarecedoras, construtivas, consoladoras. Uma pessoa má, rancorosa, as palavras delas a gente vai percebendo. Rancor, maldade, má intenção. Da onde que sai tudo isso? Sai do coração, daqui, do nosso coração. Então, o que nós temos que fazer? Estamos aqui reencarnados hoje, aqui nessa cidade, neste lugar, com a nossa família física, consanguínea, né? Muitos espiritual, outros não. Estamos todos aqui juntos. Para quê? Para a gente melhorar o nosso coração. É para fazer com que o nosso coração se transforme, se modifique, né? Então, essa é uma parte lá do Evangelho de Lucas. Isso, Elisa. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Com certeza, né? As facilidades aqui da terra é esse caminho largo, amplo. Agora, aquele caminho que te pede renúncia, pede transformação moral, aí é a porta estreita, é mais difícil, né? Com certeza. Hoje nós estamos falando sobre a árvore. Conhece a árvore pelo fruto. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles e de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Então, a gente tem que guardar-vos dos falsos profetas. Vem com aquela carinha de bonzinho, de educadinho, de maravilhoso, mas a pessoa não tem nada de boa. O coração dela é mau, é ruim. Ela, às vezes, a aparência por fora, você acha que a pessoa é maravilhosa, que ela quer o seu bem. E muitas vezes ela está fazendo tudo para te derrubar, para te levar à derrocada, né? Aí ele fala mais um pouquinho. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Então, como que a gente vai conhecer os profetas? Não vem escrito na testa que é bom. Pelos seus frutos, pelo que ele faz, pelas ações dele, pela fala, o linguajar dele, quais são o trabalho no bem, o que ele faz? A gente vai analisando, vai observando e já por ali dá para a gente entender se é um profeta bom ou se é um profeta mau, né? Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Não, não pode, né? Toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. É bem repetitivo, né? Lá no Evangelho. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Então, a gente conhece, ele faz aqui uma comparação da árvore boa, né, que vai produzir frutos bons. Como que eu vou reconhecer um profeta? Como que eu vou saber se aquele profeta, ele é bom, se os ensinamentos são de Deus? O que ele prega, pela sua pregação, é uma pregação que nos estimula a ser bons, a fazer caridade, a fazer o bem, a deixar de vícios, andar honesto, corretamente? Se então esse é um bom profeta, né? Mas se lá no meio das entrelinhas da sua linguagem, da sua pregação, existe alguma coisa que não vem falando do bem, do amor, da caridade, então aí a gente já pode ficar meio prestando bastante atenção, porque às vezes esse profeta não é um profeta de Deus, às vezes é um falso profeta.
parece ser bom, mas a palavra dele, as ações dele, o fruto que ele está produzindo não é bom. Ele não nos ajuda, né? Não está nos ajudando. E aí ele diz assim: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas podem vir e com a sua fala mansa, com a sua fala meiga, possa nos induzir ao erro, possa nos levar a gente a cair em pecado, né? Então nós temos que prestar muita atenção em tudo que as pessoas falam. Muitas vezes o profeta não precisa ser o pastor da igreja, não precisa ser aquela pessoa que prega no centro espírita, não precisa ser o padre, não precisa ser as pessoas que estão ali imbuídos da religião, da pregação, para falar com as pessoas, não. Muitas vezes nós temos que ver também pessoas, amigos que estão à nossa volta. Como que é a conduta desses nossos amigos perante nós? Muitas vezes tem amigos que nos induzem ao erro, né? Através da fala boa, da intriga, da maledicência, pode levar-nos a destruir o nosso lar, pode destruir a nossa vida com o nosso marido, com a nossa esposa, pode prejudicar a nossa vida com os nossos filhos. Então nós sempre temos que prestar muita atenção na palavra, nas ações, né, das pessoas. Por quê? A gente tem que ver se essa conversa, tudo aquilo que ele está falando conosco, se isso nos leva ao bem, ao caminho do bem, ao caminho da caridade, do amor, ao caminho do perdão. Se não for, não vamos ser seduzidos, como ele disse aqui, ó. Guardai-vos de que alguém vos seduza. Porque muitas vezes a pessoa tanto fala na nossa mente, a gente está fraco, fragilizado, a gente acaba aceitando aquilo que ele está falando. E muitas vezes aquilo que ele está falando nos prejudica. Vai prejudicar-nos muito e muito. Aí ele fala mais um pouquinho assim: vai nos seduzir, dizendo que é o Cristo, né? E eles seduzirão a muitos. Tipo assim, eu estou aqui falando com vocês, tudo que eu falar é preciso que passe pela nossa mente e a gente analise o que está sendo falado, o que está sendo pregado aqui na frente. Por quê? Porque senão vocês vão tomar isso por verdade, muitas vezes uma verdade, e vai sair pregando uma mentira para as pessoas. Então a gente tem que analisar, tem que raciocinar, tem que pensar. Será que isso é certo? Será que isso é bom? Tudo aquilo que nos induzir à prática do mal, lembra que qual que é a medida para a gente saber quando vai fazer o bem, quando vai fazer o mal? A gente vai usar aquela assertiva que Jesus Cristo falou para nós. Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Fazer aos outros aquilo que eu quero para mim. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, pensar de alguém, vamos sempre usar essa assertiva. Será que eu gostaria que isso fosse feito para mim? Começa a pensar mal de alguém, fulano não presta, fulano não é isso, fulano é aquilo. Isso no pensamento, só pensamento. Pensando, mandando aqueles jatos de energias negativas para a pessoa. Isso é uma boa coisa? Será que se alguém fizer isso para mim, eu vou achar bom? Não vou. Então se eu não vou achar bom, não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. Então, quando vir esses pensamentos negativos,
prejudica alguém, corta esse pensamento. Não vou ficar pensando mal do meu irmão. Não vou ficar pensando mal do meu amigo. Não vou pensar mal até daquele que eu não tenho afinidade. Não. Corta o pensamento. A mesma coisa é a palavra. A gente encontra com alguém e começa naquela falação. Você viu fulano, você viu a roupa que ele estava, você viu o carrão que ele tem, você viu... Vai ficar discutindo, falando sobre a vida das pessoas. O que a gente vai ganhar com isso? Nada. Isso aí a gente está jogando energia de inveja, de ciúme, de maldade contra alguém. Eu quero isso para mim, eu quero que venha para mim essas energias, não quero. Então, corta. Quando a gente encontra com pessoas, vamos conversar coisas construtivas, coisas que faz com que a gente possa melhorar, possa crescer, possa evoluir. Não coisas fúteis. Falar de pessoas, isso é futilidade. Nós não temos que julgar a vida do outro. Cada um vai caminhar com as suas pernas, cada um vai fazer as suas escolhas, cada um vai responder por isso perante Deus. Então nós não temos que ficar esmiuçando, falando da vida das outras pessoas. Eu gostaria que falasse da minha vida. A gente já passa dificuldade, já está em provação, porque todos nós que estamos aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, a gente está em provação. Aqui não é uma terra de delícias, de maravilhas. Tem muito sofrimento, tem muita dificuldade. Então, isso daí já vai tirar-nos energias. Então, não vamos vibrar através do nosso pensamento, através da nossa fala, ou através de ações. Ações grosseiras, mal educadas, com alguém. Não vamos, porque tudo que a gente faz é o que volta para nós. É da lei de Deus. Isso aí não tem como a gente fugir. É o que ele está dizendo aqui. Se a minha mente está focada em falar mal de alguém, se eu estou focada em comentar a vida de alguém no mal, ficar conversando, fazendo grosserias, o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo assim? Porque o meu coração é mau. Então eu tenho que mudar o meu coração. Eu tenho que transformar as minhas atitudes, o meu coração. Boa noite, seja bem-vinda. Então assim, conhece-se a árvore pelo fruto. Que fruto que nós estamos produzindo? Quais seriam os frutos que eu estou produzindo, né? E aqui ele diz aqui, ó, levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, nós temos que trabalhar no bem, nos fortalecer no bem. O que ajuda-nos, o que fortifica o nosso coração é a gente ler as lições de Evangelho de Jesus. Jesus nunca perdia uma oportunidade de dar um ensinamento para nós, um educativo para nós. Jesus sempre nos evangelizou através da sua fala, das suas ações, né? Então, não adianta a gente só frequentar a religião. Frequenta. Posso ir na igreja todo dia. Posso vir no centro espírita todos os dias. Mas se eu não mudar o meu interior, se eu não mudar o meu pensamento, a minha fala e as minhas ações, eu vou chegar, quando eu desencarnar, quando eu chegar perante Deus, eu vou ter que prestar contas, eu vou chegar lá de mãos vazias. Ó, Gláucia, você teve condições de se transformar e não se transformou. Você continua a mesma pessoa, pensando mal dos outros, falando mal das pessoas,
fazendo grosseria com as pessoas. Então você não mudou, você não se transformou. Então nós temos que mudar. Vamos orar, vamos fazer preces. Toda hora, faz em pensamento, faz prece em voz alta. Porque a prece, a oração, ela nos liga com Deus, ela nos liga com Jesus. E a gente muda. Aqueles pensamentos desequilibrados, desarmônicos, quando nós temos vícios, né? Existe o vício da maledicência, o vício de gostar de falar mal das pessoas. O que vai acontecendo? A gente fica louco para encontrar com alguém para contar alguma coisa. Me contou, eu tenho que contar para o outro, para o outro, para o outro. Então, isso é um vício da maledicência. Nós temos que ir trabalhando o nosso pensamento, a nossa palavra, as nossas ações. Não vamos ser um canal da maledicência. É como ele disse, é como aqui Jesus disse para nós. Nós somos árvores e nós produzimos frutos. Então os nossos frutos, eles têm que ser frutos bons. Quando eu chego perto de alguém, a pessoa tem que sentir um bem-estar de estar comigo. Se eu tenho uma vibração, um pensamento ruim, negativo, a pessoa chega perto de mim, ela sente mal, ela quer ir embora correndo. Aquela fala desarmônica, desequilibrada, de reclamação, de que isso tá ruim, isso tá triste, isso tá aquilo, ninguém quer ficar perto da gente, né? E ficar fazendo grosseria, falando, brigando com as pessoas, ninguém quer saber de ficar perto de nós. Por quê? Porque nós somos uma árvore que dá o quê? Maus frutos. Quem que quer laranja azeda? Ninguém quer. Quem que quer uma maçã que não é doce, seca? Ninguém quer, né? E por isso nós temos que ser árvores que dá bons frutos. E os frutos é como eu disse, pensamento, palavra e ações. A gente pode produzir os frutos através dessas ações aí, tá? Tá terminando aqui. Ele diz assim: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, aos próprios escolhidos. Aqui é Evangelista Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. Depois, Evangelista Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21, 22. Então, ele está dizendo aqui que muitas vezes alguém vai falar para nós: olha, o Cristo está aqui, olha, o Cristo está ali. Mas como que eu vou saber se realmente o Cristo está aqui, se o Cristo é verdadeiro? Pela sua linguagem, pelo que ele disser, pelo que ele falar. Se ele disseminar, se ele disser alguma coisa que traz discórdia, ódio, né? Egoísmo, vaidade, ciúmes, não é o Cristo. Porque o Cristo, ele só falava, só fazia pregação do bem, só dava exemplo para nós de que nós temos que nos transformar e modificar. Essa vida terrena, ela é muito passageira, ela é rápida demais. Nós viemos aqui, nós nascemos, nós tivemos uma infância, muitas vezes tivemos pais, ou às vezes não, que nos educaram, fomos para a escola, casamos, temos o nosso lar. Então, quem é a proteção do lar? Muitas vezes é a esposa ou o esposo, mas eu sempre falei, quem é a proteção do lar que Deus colocou no lar é nós, as mulheres. Mas existem exceções.
Às vezes a mulher não é o esposo, é o marido, né? Então assim, nós somos a proteção do lar, do filho, dos filhos. Nós somos o bom exemplo dos filhos. Se eu ficar dando mau exemplo, ensinando coisas ruins para os nossos filhos, eles vão pegar esses exemplos. Então a gente tem que pautar a nossa vida o mais correta possível, mais honesta, a mais certa. Por quê? Porque os nossos filhos que Deus confiou nas nossas mãos, eles vão espelhar a vida deles em nós. Eu achei tão interessante, eu até postei hoje no Instagram. Eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo o seguinte: um bebezinho, parece que era um nenenzinho de um ano e pouco. O pai sentado, a mãe sentada do outro lado da mesa e o menininho do lado do pai. O pai chegou perto da mãe, deu um beijo na face. A mãe ficou quieta. O menininho deu de querer ir, aí ela fez assim, ele deu um beijinho na face dela. Aí o pai, olha só, o exemplo. O pai passou a mão no braço da mãe. O menininho passou o braço, passou a mão no braço da mãe. Tudo que o pai fazia com a mãe, ele ia e fazia também. Então, mostrando para nós o quê? O exemplo. Nós somos os exemplos bons que Deus colocou na vida dos nossos filhos. Então nós temos que ser árvores que produz bons frutos. Nós somos a proteção dentro do lar. O lar, a gente tem que pautar nossa vida naquilo que é certo, naquilo que é correto. Nós temos que deixar de vícios. Se eu beber bebida alcoólica, meus filhos vão achar que isso não tem problema. Vão beber também. E se futuramente eles se transformarem num alcoólatra? E se futuramente eles se perderem na bebida, no cigarro, no ódio, na maledicência? Então o lar é a proteção que Deus colocou para os filhos, para nós, marido, a esposa e os filhos. Então nós temos que ter a nossa vida mais correta possível, porque os nossos filhos, eles ficam olhando e espelhando em nós. E nós não queremos que os nossos filhos se percam em vícios, em coisas que eles vão chorar, e nós vamos chorar também de tristeza, porque a gente quer que o nosso filho cresça, que evolua. Então nós nascemos aqui na terra para melhorar, para progredir. Não nascemos para continuar do mesmo jeito ou ficar pior. Que o nosso pensamento, não vamos esquecer, que o nosso pensamento, que a nossa fala, que as nossas ações possam ser tudo do bem. Por quê? Se eu sou uma pessoa boa, vai ser coisas boas que eu vou produzir. Se eu sou uma pessoa má, coisas más eu irei produzir. Então vamos lutar para melhorar. Vamos frequentar uma religião, vamos seguir ela, vamos pautar a nossa vida pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos mudar para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ter paz, para que a nossa família possa ter muita alegria. Então fica aí para nossa reflexão de hoje, né? A árvore que dá bons frutos. Não nos esqueçamos. Todos nós um dia teremos que dar prestação de contas a Deus de tudo que a gente fez aqui na terra. Tudo que nós temos é com a permissão de Deus, Ele colocou nas nossas mãos. Então um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo, né? Tudo vai ter que mostrar para Deus, e Ele vai explicar e vai falar para nós. Só que Deus é bom, Ele não vai nos mandar para lugares longínquos, né?
para a gente sofrer eternamente. Não, ele dá novas vidas, novas reencarnações, para que a gente possa refazer bem feitinho aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer. Então vamos agora, vamos passar para as vibrações. As vibrações nós vamos levar a espiritualidade do bem. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, é o nosso mestre. E os espíritos bons, os espíritos superiores, eles são os ministros de Deus. Deus os envia para ir até os nossos lares, nos hospitais, para atender a todos nós. Então agora é a hora das vibrações, que nós vamos levar os espíritos superiores nos lugares que nós pensarmos. O nosso pensamento leva-os rapidamente. Então vamos lá. Então vamos rogar a Deus, nosso Pai de bondade infinita. Ó meu Pai, esteja conosco mais uma vez, nos amparando, nos ajudando. Rogo, Senhor, dá um passe em nós, que uma energia de luz adentre o alto da nossa cabeça e que essa energia possa ir passando pelo nosso corpo físico e espiritual, regenerando as células doentes, retirando fluidos doentes, e que possam células novas, saudáveis, possam ser colocadas no nosso corpo físico e espiritual. Pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pela nossa casa, pela nossa família consanguínea, que a espiritualidade superior, que Deus, Jesus, vá até os nossos lares. Vamos ver a nossa casa, vamos entrar pelo portão de fora, vamos abrir o portão. A espiritualidade está entrando em nosso lar, pedindo licença, entrando pela porta da frente, na sala. Vamos vendo tudo, para que a espiritualidade faça uma limpeza em nosso lar, para que eles possam ajudar-nos, a nossa família. Vamos aos quartos, vamos ver o quarto que dormimos, o banheiro, vamos ver o outro quarto, outro banheiro. Se houver mais quartos, vamos vê-los. Vamos até a cozinha, a despensa, a área, o quintal da nossa casa. Se houver mais alguma construção no fundo, vamos ver tudo. A espiritualidade está visitando tudo, limpando. Vamos ver um fogo bem intenso, um fogo que queima todas as energias doentias, deletérias. Esse fogo vai limpando o nosso lar. Não vai ficar nenhum fluido negativo. Tudo está sendo queimado. Vamos pedir a Deus uma chuva caindo na nossa casa, passando pelo telhado, pelo forro, descendo pelas paredes, no chão, aquela água suja escorrendo, indo para os ralinhos, indo para a terra. Limpa, Senhor Deus, limpa o nosso lar. Limpa-nos, Senhor, de tudo que possa nos prejudicar ou adoecer. Vamos pedir agora pela nossa família, por todos que convivem com nós. No nosso lar está caindo uma chuva de pétalas, de rosas brancas agora. Olha para aquelas pétalas branquinhas, orvalhadas, perfumadas, aveludadas. Essas pétalas vai caindo por todos os lugares que olhamos. As pétalas estão forrando tudo, tocando o nosso corpo físico e espiritual, energizando-nos, ó Senhor Deus, que um jato de luz
centelha divina, irradie sobre o alto da nossa cabeça, adentrando o nosso corpo físico e espiritual, saindo pelos dedos das mãos e dos pés. Essa luz é intensa, harmoniza-nos, ativa os nossos centros de forças. Sentimos fortes, sentimos bem, sentimos alegres, felizes, saudáveis. Senhor Deus, te pedimos pelo nosso Pai, pela nossa Mãe. Vamos lembrando do rosto deles. Te pedimos pelos nossos irmãos, todos os nossos irmãos, cada um deles, vamos vendo o rosto de cada um deles. Aonde eles estiverem, os espíritos superiores, Deus, Jesus, irá até eles para ajudá-los. Vamos ver agora o nosso esposo, a nossa esposa, sendo amparada por Deus, por Jesus, pelos espíritos superiores. Vamos ver agora os nossos filhos, que todos eles recebam a presença de Deus, de Jesus em seus lares, aonde eles estiverem. Seus esposos, esposas, os nossos genros e noras. Vamos pedir também pelos nossos netos, que todos eles, aonde eles estiverem, recebam o abraço de amor, de carinho, de saúde. Pedimos, Senhor, em favor de todos os hospitais, não só de Paranaíba, mas de todo o planeta Terra. Te pedimos por todos que estão adoecidos em seus lares, nos asilos, nos hospitais. Cuida de cada um, Senhor Deus. Que um jato de luz irradie sobre o nosso planeta. Esse jato de luz aquece os corações, aquece a toda a criação de Deus. Paz, Senhor, amor, saúde por todos os corações, alegria de viver, contentamento da alma. Ampara, ajuda a todos, meu Deus. Sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade, reúne-se a fraternidade branca dos peregrinos da paz. Inspirai-nos durante o dia para que os nossos pensamentos, palavras e atos reflitam harmonia. Pai, abrandai os nossos corações, para que sintamos amor por todos que nos rodeiam, pela humanidade inteira e até por aqueles que nos vierem prejudicar ou aborrecer. Permita, Senhor, que sigamos o caminho da verdade, amando-nos uns aos outros. Fazei, Senhor, que compreendamos a justiça de vossa vontade, dando-nos a oportunidade de servir ao nosso progresso, auxiliando aos nossos irmãos menores. Tudo isso nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso mestre. Como um pequenino elo da fraternidade branca dos peregrinos da paz, peço-vos, Senhor, que nos fortaleceis, a fim de que a vossa corrente se torne coesa, fraterna e harmoniosa, e possa, resistindo aos maus que a atacarem, transformando-os em bons que a defendam, que assim seja. Rogamos a Deus, a Jesus, que esse copo de água que aqui nós colocamos possa ser abençoado, que a espiritualidade coloca aqui tudo aquilo que for para o nosso bem,
coloca o remédio, coloca tudo, meu Deus, aquilo que é para fortificar-nos, para nos curar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, que nós nos transformemos a cada dia mais e mais. E assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos. Fortifica-nos, meu Deus, para que possamos nos tornar cada dia melhor. Que possamos ser árvores que produzem bons frutos. E que assim seja. Então agradecemos a presença de todos que aqui nos acompanharam pelo Facebook, aqui no centro Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, que tenham uma boa noite, que tenham um bom descanso. Que essas palavras do Evangelho possam calar fundo em nossos corações. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser.